Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus pra você. Aqui é o Vini e a Rafa em mais um episódio do meu, da Rafa, do seu, do nosso Café com Debate, porque aqui, Rafa, é de fato um local seguro para que a gente não só seja instigado a frequentar a EBD mais próxima da nossa casa, mas também aprendemos o que está escrito no livro da verdade, não é isso? A Bíblia, né? Exatamente. Vida, graças a Deus. Então, vem com a gente, curte, compartilha, comenta aqui o que você está achando, nos dê sugestões, né? A sua opinião importa muito para a gente, né? Quem sabe você não é o próximo a estar aqui conosco, compartilhando do seu testemunho, compartilhando do que a EBD, né, transformou o seu coração em conhecimento na graça do Senhor. E nós estamos hoje com uma convidada. Irmã, eu não sei se vocês estão preparados. Exato, esposa de um pastor que já esteve conosco. Exatamente. Cristã, cheia da unção. Cantora! Será que ela vai cantar hoje, Vini? Adorar, né? Adorar o Senhor. Será? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, Rafa, mas pra gente ganhar tempo e deixar ela mais à vontade, vamos pro texto áureo. Só antes, lembrando você, aproveitando que você tá aqui, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Rafa, é sobre engajamento? Não, é sobre relacionamento. A gente quer que você entenda e compartilhe o que você aprenda aqui de forma responsável para que a mensagem do reino de Deus se expanda. Amém. Vamos lá pro nosso texto áureo? Uma igreja cheia de amor é o tema da nossa lição de hoje, e o nosso texto áureo tá ali em Atos, capítulo 4, a partir do 32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram muito comuns. Tremendo, né, Rafa? Continua pra gente na nossa verdade prática? Claro, a nossa verdade prática vai nos dizer: o amor é o elo que mantém a união da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável, profundo. Rafa, então o amor é o que faz com que todos fiquem vivos? Vini, boa pergunta, mas sabe quem vai responder pra gente já? Daqui a pouco. A nossa convidada. Exatamente. Claro. A missão tem alguns objetivos também, né, Rafa? Sim, pra gente ganhar tempo, vamos lá, ler eles. Compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. Reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. A graça. Incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Incrível, né, Rafa? E aqui, vamos aproveitar, já vamos apresentar ela? Claro. Gente, eu não sei se vocês estão preparados para isso, nós estamos com um soar de muita gratidão ao Senhor. Sim. A gente está aqui com ela, a pastora Cassandra Freire. Muito bem-vinda, pastora! Exato, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Amém, prazer é nosso. Amém. Então, né, prosseguindo pra gente ganhar tempo, Cassandra, daqui a pouco nós vamos chamá-las a participar, porque exatamente, ela tem que compartilhar conosco. A nossa lição, né, nós estamos aprendendo na revista sobre a igreja em Jerusalém, né, um modelo a ser seguido, como já foi falado várias vezes. Na lição anterior, a gente aprendeu sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, né? A palavra vai nos dizer em Atos que Pedro e João, eles tinham sido presos por anunciarem, por pregarem a palavra do Senhor, mas eles foram soltos. Porém, entre eles estarem presos e terem sido soltos, acontecem algumas coisas, né? Sim. Volta no vídeo anterior se você não participou da EBD, se você não foi ao culto no domingo, pega a sua Bíblia, a sua revista e vamos juntos estudar a palavra do Senhor. E fala que após eles terem sido soltos, eles foram se reunir com os irmãos e eles juntos, unânimes, eles oram ao Senhor, o lugar treme, né? O Espírito Santo os reveste de poder, de ousadia para pregar a palavra do Senhor. E a lição de hoje vai nos dizer a respeito disso. Essa mesma igreja que pregava, né, a palavra do Senhor com ousadia, essa igreja ela tinha uma característica que é fundamental na nossa, né, na igreja atual, porque, né, a igreja de antes continua sendo a mesma igreja de hoje, que é o amor. Vai dizer que é nessa igreja, como você leu, né, no texto áureo, que ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuía, mas tudo lhes era comum e que não havia nenhum necessitado, porque eles repartiam entre eles, né, suprindo as necessidades uns dos outros, e nisso a igreja crescia. Então, irmã Cassandra, aproveitando, a gente queria perguntar para você a respeito, né, desse crescimento da igreja. Exato. O crescimento da igreja, ele depende do amor, da comunhão entre os irmãos, e como que a gente demonstra esse amor? Compartilha com a gente, por gentileza. Sim, no meu entendimento, como você acabou de falar, é algo essencial, não só como foi para a igreja primitiva, como para a igreja de hoje,
que continua sendo a mesma igreja. A igreja que foi chamada antes é a mesma igreja que foi chamada hoje, que foi e que continua sendo chamada. E com certeza o amor é algo primordial e essencial, né? E quando nós olhamos para a igreja primitiva, a gente vê que uma marca dessa igreja era o amor, e esse amor, ele se concretizava e ele era demonstrado através das ações que a igreja praticava. Né? Ali a gente vê que tem uma igreja unida, né? Exato. Tem um povo que se preocupa com as outras pessoas. E eu entendo que para que haja isso, tem que existir o amor. Né? Você não consegue demonstrar essas características e esse cuidado se você não tiver o amor. Isso. Sim, até porque o objetivo, né, principal, né, eu creio, da igreja não é tanto só que ela cresça em número, né? Então, a igreja pode crescer em número, pode, mas se não tiver o amor, Exato. a base, algo falta, né? Porque não é uma igreja que dá bom testemunho, né? Porque não tem comunhão. Exato. Então, o amor, ele é fundamental. E sim, se a gente observar, isso é muito fundamental, até mesmo porque a gente vive em um tempo de individualismo e superficialidade. A gente vive em um tempo onde a gente vê pessoas que elas querem se sobressair, Exato. né? Algo se tornou assim, pessoal. Sim. Né? Não, dificilmente você vê, eu não sei se essa é a palavra, mas a gente vive em um tempo onde a gente vê pessoas preocupadas apenas com si mesmo. É porque, então, né, você acha que está se perdendo a respeito de não ser em Cristo, né, o alvo, está sendo o homem, né? Porque quando acontece isso da pessoa querer se sobressair, é porque a pessoa muitas vezes pode ter deixado de ser moldada pelo Espírito Santo, de ser trabalhada. Então, ela passa a querer ser o centro e não Cristo. Isso. Né? E eu, às vezes, costumo dizer que muitos púlpitos hoje tornou-se um lugar de apresentações, aonde você vê pessoas que eles colocaram o púlpito como um lugar de apresentação para destaque próprio, aonde muitos buscam os olhares para si, aonde você observa que o objetivo ali não é que Deus venha a aparecer, né? Porque quando você entende que o importante é que Deus apareça, que Ele cresça e não você não se importa, né, com como que as pessoas elas vão reagir. Exato. Por quê? Porque você entende que se o seu compromisso é com Deus e Ele receber, quem vai fazer é Ele. Exato. Mas quando você busca ali a reação lá das pessoas, e inclusive de imediato, porque nós vivemos em uma época onde nós vemos muitas pessoas frustradas justamente por causa disso. Coloca suas expectativas no homem, na opinião do homem, e não no que o Senhor está, né, querendo, o que o Senhor está direcionando para se fazer, e acaba se perdendo. Se perdendo, até mesmo porque entra aquilo que nós falamos antes, entra o individualismo. Sim. E nós entendemos que nós somos um corpo. Exato. Né? E a igreja primitiva, quando a gente lê Atos, capítulo 4, a gente entende que eles tinham esse entendimento. Exato. Que eles eram um corpo, e como um corpo, eles cuidavam uns dos outros. Isso. Eles viam a necessidade do corpo crescer junto, Exato. do corpo estar sendo cuidado por completo, e não só de uma parte individual. Uau. Porque é aquele entendimento, né? Não que a Cassandra, o Vini, a Rafa importe, não, mas o objetivo principal é o corpo para glorificar a Cristo. Isso. Então, se a Cassandra, né, ela está sendo usada pelo Senhor, não é glorificar a Cassandra, não, é o corpo, é a glória do Senhor que está sendo glorificada através da Cassandra, pertencente a um corpo chamado igreja. Então, é a glória. E quando a gente encontra uma igreja com essas características, a gente se sente seguro. Porque quando você se sente cuidado,
você se sente seguro, Exato. né? Quando você percebe que você está no meio de uma igreja que pratica o amor e com ela vem as outras obras, o zelo, o cuidado, a união, isso te traz segurança. Sim. Exato. Aí E você estabilidade, entende né? que ali é a igreja Isso. que segue a Cristo e que tem o cuidado de mostrar Cristo através das suas ações. Incrível. Pastor, eu vou aproveitar esse raciocínio. O tópico 2 vai nos falar sobre o amor e que ele é a manifestação da graça. Mas em seguida, ele fala também a respeito dos dons. E o que eu quero te perguntar é, qual é o local mais seguro para a manifestação dos dons espirituais hoje? O local mais seguro é o amor, Amém. né? O local mais seguro, porque ele é o fundamento para que esses dons espirituais sejam manifestos. Uhum. E isso é tão importante, isso é fato, que se a gente ler, eu até escrevi aqui, porque se a gente ler 1 Coríntios 13, ele vai dizer o quê? Se eu falar a língua dos anjos e não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como prato que retine. Quer dizer, vai passar somente de barulho. Uau. Exato. Né? Mas quando você tem o amor, os dons, eles são manifestos de uma forma extraordinária. Aí vem os frutos, e dos frutos vem em cada um desenvolvido o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, inclusive o amor. Isso é muito importante lembrarmos aqui, que nós também estamos vivendo uma época onde muitos estão usando daquilo que Deus deu para auto se promover. Uau. Sim. Eles usam aquilo que não pertence a eles, que foi dado, né? Que o Senhor os deu para ser usado em prol do reino. Exato. E quando eu estava meditando nessa passagem, eu me lembrei da passagem quando Pedro ele vai ao templo, Pedro e João, e ali tem aquele coxo que ele pedia esmola, e Pedro vai olhar para ele e vai dizer assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho. Eu estava meditando que ele poderia simplesmente olhar e dizer assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, levanta e anda. Sim. Mas isso é tão extraordinário que ele diz assim: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Uau. E é tão interessante que só estava ele, Uau. João e aquele coxo, não tinha plateia. Ninguém estava vendo aquilo. E ele tem assim a certeza, a convicção de que sobre a vida dele tinha algo e tinha uma promessa. E aí também vem o amor, porque aquele ele recebeu do Senhor, mas o que a gente recebe do Senhor não é para nós. Isso. O que a gente recebe do Isso. Senhor, se não for dividido com os outros, se perde. Porque o que o Senhor me dá, o que o Senhor dá a vocês, o que o Senhor, né, dá a qualquer um, é para ser compartilhado, né? É egoísmo nosso querer reter algo que o Senhor nos dá somente para nós. Não vai de encontro, né, com o amor, com a graça do Senhor. É isso aí. E ele nos dá com um propósito, Com um justamente para isso, para que possa ser usado, para que vidas possam ser libertas, para que vidas possam ser transformadas, para que vidas possam ser acolhidas, Exato. para que vidas possam ser renovadas. E que de que vai servir se você reter isso ou se você usar isso em benefício próprio? Exato. Uau, incrível. Vamos aproveitar. Rafa, eu quero te fazer uma pergunta que eu quero Sim. voltar lá no tópico 2, que eu já mencionei para a pastora, sobre o amor, que é a manifestação da graça, né? E a revista vai nos falar também sobre a graça e dizer que ela é imerecida. O que eu quero te fazer, essa pergunta é o seguinte: o que é a graça e por que nós não a merecemos? O que nos torna imerecidos dessa graça? A graça do Senhor. Então, a igreja em Jerusalém, a palavra vai nos dizer que havia o reconhecimento da abundante graça. Sim. Né? Então, a graça ela é um favor imerecido. Imerecido porque Deus nos amou antes que nós fôssemos receptivos ao amor Uau. dele.
Deus nos amou quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores. Não é porque nós nos esforçamos, não é porque nós merecemos, porque nós não tínhamos, nós continuamos não tendo nada a oferecer ao Senhor diante do que Ele nos proporcionou. Isso. Então, assim, aí vem a graça que nos acolhe, a graça que nos perdoa, a graça que fundamenta a salvação das nossas almas. Então, assim, quando nós recebemos essa graça, um presente de nós, aqueles que têm, nós somos salvos pela graça, mas para a glória de Deus. E a graça do Senhor, tem um teólogo que fala assim, a graça é Deus se movendo, é Deus resgatando, é Deus salvando através de Jesus Cristo. Mas esse favor imerecido, né, nós não podemos nunca nos esquecer disso, que ele é imerecido, ele não me abona, ele não me valida viver de qualquer jeito, porque aí a gente cai naquela tão falada hipergraça, né? Nós não somos, porque nós recebemos o Senhor isso, nós temos princípios a serem observados, né? Então, essa graça me ensina a querer viver de acordo com a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Jesus nos responde em João, ele vai dizer assim, a vontade de Deus é que eu, Jesus, né, não perca nenhum daqueles que Deus me deu, que o Senhor me deu. Então, se não é vontade do Senhor que ele se perca, é aquilo que Cassandra falou. Eu não vou querer a graça só para mim, eu não vou querer ninguém excluído, eu vou querer todo mundo comigo nessa graça, repartindo tanto do arrependimento que a graça produz em nós, da regeneração, da transformação, quanto das bênçãos que ela também traz para mim. E a lição vai dizer que a igreja de Jerusalém, ela praticava isso, se via isso nas ações, ela na palavra, porque tinha pregação, a palavra é importantíssima, porque graça sem palavra é verdade. É um conjunto. E também na realização das obras que eles faziam em aliviar as necessidades do pobre. A lição vai dizer isso. Então, assim, eu não consigo entender, para mim é inconcebível uma pessoa ter consciência da graça do Senhor e não querer que o outro também seja, né, esteja junto com essa graça. Não dá para ser alcançado pela graça do Senhor e por um julgamento humano achar que o outro não é possível, não é digno dessa graça, não é merecedor, como se nós fôssemos. Nós não somos, né? Nós somos pecadores, nós somos ímpios e só a graça do Senhor para nos sustentar e nos fazer permanecer. Glória a Deus. Você anotou aí? Não é por isso que ela está sempre aqui com a gente. Pastora, nós temos um quadro que existem alguns irmãos da nossa igreja que eles têm algumas dúvidas a respeito da revista. A gente vai soltar um vídeo aqui agora de um irmão que nos parou e quis te fazer uma pergunta. A senhora topa responder? Sim. Então vamos lá para o nosso quadro. Eles perguntam e a gente responde. Oi, pessoal do Café com Debate. A Thaís tem uma pergunta aqui que eu quero a resposta no próximo episódio. Em Atos capítulo 4, versículo 32, tem uma passagem que fala: era um coração e uma alma. O que essa expressão quer dizer? Responde aí. Passagem muito profunda, né? Então compartilha com a gente. Que a igreja estava unida no mesmo propósito. Sim. Eu volto a dizer aquilo que nós falamos. A igreja entendeu o verdadeiro propósito. Sim. E ela estava unida. Sim. E Sim, no mesmo e propósito. a própria lição vai nos dizer isso, né? Que não existe uma igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Não existe uma igreja que não vê as necessidades do outro, ou vê e finge que não vê, né? Então, é uma característica da verdadeira igreja cristã. E aproveitando, vou te fazer uma última pergunta, né? Por favor. O que a Bíblia nos mostra em relação aos crentes de Atos 4, que é a passagem da nossa lição de hoje, por favor. O que a Bíblia nos mostra em relação aos crentes De Atos De Atos 4. de Atos 4. Ela nos mostra justamente isso. O propósito, né? Que já foi falado muito aqui, o entendimento Sim. que essa igreja tinha do verdadeiro evangelho, do verdadeiro propósito, né? Como nós falamos, que não é reter aquilo que eles receberam. Eu entendo que todo o tempo que eles tiveram a oportunidade, como já foi falado aqui antes, de estar com Jesus, eles aprenderam muito, eles receberam muito.
e eles entenderam que quando Jesus ele foi levado aos céus, era o momento deles agora colocar em prática tudo que eles tinham recebido e tudo que eles tinham aprendido. Sim. Inclusive em amor, É verdade. que é o ponto principal da lição a qual nós estamos falando aqui hoje. Sim, é um conjunto, né? A igreja era 120, aí na segunda pregação de Pedro se juntam quase 3.000, aí depois após a oração vem, na primeira pregação, né? Se juntam, aí vai a quase 5.000. Uma igreja que cresceu em um período de tempo tão assim, né, grande, se não tiver palavra, Espírito Santo, o amor, ela não permanece, né? É um conjunto. Até mesmo porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Sim. Então, ainda que você diga assim, eu sou cheia do Espírito Santo, eu tenho amor, mas isso não é manifestado em obra, Tem que ter esse amor genuíno e prático. E prático. Não basta só ter, igual você falou. e Atos 4 nos mostra isso. Isso, exatamente. Foi tudo que nós já falamos aqui. Nos mostra que eles colocaram em prática esse amor, Exato. né? Eu achei tão lindo. Eu estava vendo e tem uma parte lá que fala que eles tinham tanto esse amor, eles tinham tanto esse cuidado, esse prazer, essa alegria em levar Cristo, em transformar vidas das pessoas através de Cristo, que quando eles viam que alguém estava passando por alguma necessidade material mesmo, eles vendiam até aquilo que eles tinham para que essas necessidades fossem supridas. Sempre eles não consideravam suas, né? É bênção do Senhor, é por Exato. graça que eu sou abençoado, então... E eu fiquei meditando nisso. Você só consegue fazer isso se de fato você tiver o amor. Exatamente. Exato, com certeza. Incrível. É verdade. Incrível. Sei que você aí do outro lado também quer aprender um pouquinho mais sobre isso, mas você vai ter oportunidade nesse domingo a partir das 4h30 lá na AD Columbus. Exato. E se você, né, não é daqui próximo a nós, né, Exato. procure uma igreja próxima à sua casa, uma igreja Exatamente. bíblica, Por favor. né? Exatamente, que essa Por parte favor. é muito importante. E participe da EBD, ela é importantíssima para a gente crescer no conhecimento Exatamente. da graça do Senhor. É isso aí. Professora Cassandra, muito obrigado. Mas antes, a gente já fez o nosso debate, só que agora a gente vai finalizar de uma forma diferente, né? Exato. Eu vou servir o café, vou ter a honra de servir vocês. Só que, ao invés da palavra de esperança, a gente quer pegar esse chamado aí que o Senhor te deu para adorar. Se a senhora puder trazer um trecho de uma canção pra gente, a gente ficaria muito feliz. Gente, eu até iria cantar. Mas, enquanto a Rafa estava falando sobre a graça, que é um favor imerecido, Deus ministrava algo no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você que nos ouve, né? Que você nunca desista dessa graça, que você nunca desista e que você entenda que ela é um favor imerecido e não é mérito. Não é mérito, não há merecimento, né? Ninguém é salvo por mérito. Nós somos salvos pelo dom de Deus, né? Pela graça de Deus. E não é o que eu faço, não é o que eu faço que vai fazer com que eu viva essa graça. É o que Ele fez. Então, que você nunca desista. Que você continue firme, crendo que há esperança para a tua vida. Que o que Ele fez na cruz do Calvário te dá essa oportunidade de ter a graça de Deus sobre a tua vida. Então, continue firme. Não importa a circunstância, não importa os obstáculos, não importa. O importante é você crer, é acreditar que tudo vem dele. Amém. E é por causa dele, por causa do que ele fez, que nós hoje temos a oportunidade de vivermos debaixo da graça de Deus. Glória a Deus. Tenho certeza que como aqui vocês também receberam, né?
pelo seu Não café. é graça. Rafa, onde termina a nossa EBD? No Café Girê, em Missões. Exatamente. Não é Tudo que se verdade? investe aqui vai para o campo missionário. Exato. Por isso, quando você terminar a EBD, passe no Café Girê e invista. Você vai estar semeando no campo missionário. Aproveite, continue conosco, que depois tem culto. Vamos adorar ao Senhor. Exatamente. Não é verdade? Glória a Deus. Vamos Receba viver esse essa palavra. amor. Gente, muito obrigado por vocês estarem com a gente até aqui. Tchim, tchim de crente. Exatamente. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Até o próximo.